Existe um lugar, algures no concelho de Moncorvo, que persiste em interromper os montes de fragas e pedras entremeados por terra árida e ingrata ao trabalho dos homens, para se afirmar como um oásis de história e de lendas, um lugar isolado, por caminhos deteriorados e uma população cada vez mais escassa e envelhecida, onde se respira passado e é fácil esquecer o presente. Bicho ou bicha, que graça nos dais, secos, mirrados, torrados sejais. Bicho ou bicha, sai daqui, que vai um raco de um por cima de ti. Bicho ou bicha, que graça nos dais, secos, mirrados, torrados sejais. Bicho ou bicha, sai daqui, que vai um raco de um por cima de ti. Bicho ou bicha, que graça nos dais, secos, mirrados, torrados sejais. Bicho ou bicha, sai daqui, que vai um raco de um por cima de ti. 3 vezes. Situa-se na fronteira do concelho de Moncorvo com o de Alfândega da Fé e tem muitos séculos de história para contar. O Planalto Adeganha, Cardanha, guarda lendas e ruínas, algumas delas imperceptíveis para os olhares dos comuns mortais. Em 1961, a fragada, constituída pelas freguesias de Adeganha e Cardanha, tinha 1.627 habitantes. Em 2011, apenas 574, 233 dos quais com mais de 65 anos. Em Nozelos, aldeia da freguesia de Adeganha, apresentam-se um conjunto de zimbros e amendoais de alguma dimensão, espalhados pelas suas ladeiras que partem já com a Alfândega da Fé à vista. A povoação da Junqueira orgulha-se de ter recebido das mãos de Dom Sancho I foral em 15 de janeiro de 1201. A confirmá-lo está o Pelourinho e a Carta de Foral. Facto curioso é o de Junqueira ser hoje um lugar da freguesia de Adeganha, quando no passado se dava precisamente o contrário, Adeganha na paróquia de Junqueira. Ainda hoje, muitos historiadores defendem a ideia de que a freguesia de Adeganha herdou ou representa a paróquia medieval de Santiago de Junqueira, uma das poucas que ainda existiam na terra de Santa Cruz de Vilariça nos meados do século XIII. Em Junqueira predomina toda a espécie de frutos e hortaliças, pois a ribeira da Vilariça passa-lhe nos seus terrenos e torna-os férteis, dividindo-os já com o termo de Vila Flor. Situada em pleno Val da Vilariça, um dos vales agrícolas mais férteis de toda a Europa, a Quinta da Terrincha destaca-se como uma das mais importantes unidades agrícolas de todo o norte de Portugal. Atualmente, a Quinta da Terrincha dispõe de uma unidade hoteleira vocacionada para o turismo rural, que proporciona aos seus hóspedes um acolhimento confortável e próximo do ambiente de ruralidade e rusticidade que caracterizam toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Quinta da Terrincha pertence à nossa família há 18 anos e houve sempre a intenção de a partilhar com outras pessoas, de mostrarmos o que é que a Quinta tem, que está situada no Val da Vilariça. Por isso, começamos a recuperá-la com a intenção de praticarmos turismo rural na Quinta, de podermos alugar os espaços, de mostrar o que é que a Quinta tem em termos agrícolas também, de proporcionar aos hóspedes a participação nas atividades agrícolas da Quinta, mostrar o que é a agricultura a pessoas que não estão relacionadas no meio. Foi esse projeto foi assim que surgiu. O projeto da Quinta da Terrincha, na parte do turismo, tem moradias para alugar, tipologias T1, T2 e T3, para famílias menos numerosas e mais numerosas, e também tem um hotel rural. Tem, além disso, tem uma adega que produz vinhos de mesa, tem um lagar do azeite, ou seja, tenta aproveitar toda a parte agrícola da quinta. Nós produzimos e engarrafamos os nossos produtos. E uma queijaria, porque foi sempre uma quinta com gado anteriormente,
e mantivemos a produção também do queijo na quinta. Portanto, a quinta tem piscina, tem bicicletas, tem percursos na montanha traçados para poderem andar de bicicleta, tem passeios, tem percursos pedestres e tem motoquadros. E depois temos alguma união também com empresas da região que fazem percursos ao Museu do Coa, que visitam as gravuras, mas não somos nós, estamos ligados a empresas que fazem estes percursos também, esse tipo de atividades. E os turistas já começaram a chegar? Já. Trabalhadores da Ribeira, trabalhais de sol a sol, para ganhar tudo em meia e 1 litro de tintol. Vocês partem de manhã, ainda o sol não despontou. Vão tentar ganhar o pão e o diabo amassou. No inverno chova ou neve, lá vão vocês trabalhar. Levam a esperança que é leve de ganhar para o jantar. No verão o sol escaldante, ele é vosso companheiro nessa luta degradante a ganhar algum dinheiro. Chegam governos e vão e ditam as suas leis. Não sabem quem vocês são, nem aquilo que quereis. Chegam governos e vão e ditam as suas leis. Não sabem quem vocês são, nem aquilo que quereis. Lindo mal da Vilariça, tu encerras muita dor. Tua beleza enfeitiça, quem não te conheça melhor. Chegam governos e vão e ditam as suas leis. Não sabem quem vocês são, nem aquilo que quereis. Chegam governos e vão e ditam as suas leis. Não sabem quem vocês são, nem aquilo que quereis. Fez agora 17 anos, eu tinha a minha filha, vai fazer 18, eu tinha 8 meses quando eu aqui cheguei, já veio, já andei com o meu pai ainda de meias, ainda eram minhas, eram dele, tinha, eu fui lá comprei mais, eram de meias, metade para cada um. Depois já por fui lá comprei tudo meu. Os pastos é que não são. Os pastos, alguns tenho que os pagar, este tenho que os pagar. Estevais, que dá nome à Fragada, sempre pertenceu ao concelho de Moncorvo. A sua vida está ligada ao Val da Vilariça, aos rebanhos e à imigração, com muitas das suas gentes a terem de sair para o litoral, Europa, Brasil e Canadá. Pois já nem há garotos como havia de antes, que era agora, já não.
né? Garotos com habilidades. Obrigado por esta oportunidade de, com o nosso contributo, acrescentarmos valor. E acrescentarmos valor naquilo que é encontrarmos futuro nos abraços do passado, vivendo o presente. Hoje, neste lindo crepúsculo do dia, falarmos sobre a Fragada é não uma mera viagem às nossas raízes, mas é uma forma de nos encontrarmos com aquilo que somos. E para tal gostaria até de partilhar um pequeno pensamento. Porquê é que serão grandes as árvores? Encontraremos essa resposta certamente naquilo que é de mais profundo e valorizador, porque têm bem fundas as suas raízes. E é nesta profundidade, nesta busca de conhecimento, nesta busca de nós mesmos, que nos encontramos como pessoas. E sermos pessoas revestidos desta dignidade, de termos um nome, de que as pessoas se relacionem, nos invoquem pelo nosso próprio nome, demonstra esta grande riqueza, este grande dom que é a nossa vida. Daí que hoje, ao falar e dar a minha colaboração neste belo estudo, nesta bela reportagem sobre a nossa Fragada, em que envolve a nossa freguesia de Adeganha com todas estas aldeias, demonstra como é importante nós deixarmos crescer, nós irmos e regressarmos sempre às nossas raízes. E este regresso é porque queremos ser bem profundos, porque queremos valorizar-nos e valorizar aquilo que temos, as nossas famílias, os nossos amigos. E recordo-me quando menino e moço, ao trabalhar aqui neste lindo vale da Vilariça, como que esta janela aberta que é a Fragada neste lindo miradouro, ao trabalhar e aprender como a nossa vida é isso mesmo. Este constante trabalharmos-nos a nós mesmos para nos abrirmos para o mundo, para nos abrirmos para os outros. Na companhia dos meus amigos e dos colegas em que vínhamos pescar para o Rio Sabor, nesses grandes e belos dias de bicicleta, outros dias em que apanhávamos pargos, vínhamos todos contentes para darmos às nossas mães, para que esta nossa refeição fosse essa suculenta e deliciosa omelete de espargos. Não vos lembrais? Certamente que sim. Outros momentos de caça, outros momentos em cada festa, neste sentido do bem comum, neste sentido da unidade das nossas aldeias, das nossas famílias, em que hoje não é uma mera recordação, mas é encontrarmos um futuro, e este futuro vivendo este presente. Como é bom ainda hoje nos encontrarmos para celebrarmos a festa da nossa aldeia, em que vindos de aquém e de além-mar, de além fronteiras, nos reunimos como um povo, como um só. E é esta imagem que a Fragada revela e demonstra em nós. Se esta janela aberta para o mundo, que é este lindo miradouro, nos revela que a Fraga, como esta pedra dura, mas consistente no tempo. E o tempo não passa por nós, nem sequer somos nós que passamos pelo tempo. Somos nós, os construtores do tempo. Por isso, é bela esta imagem de cada um dar o seu contributo. Aquilo que somos como pessoas devemos aos nossos antepassados. E hoje aprendo, como aprendi, que é no testemunho, que é nesta valorização de pessoas simples, práticas, concretas, que nos ajudaram a educar, que nos ajudaram a crescer. Os nossos professores nas nossas escolas primárias, as nossas lindas aldeias que nos projetam para esta vida. Porque a vida é esta aldeia global. Porque esta aldeia global é construída por cada um. Daí o desafio que quero lançar. A darmos o nosso melhor. A nos envolvermos apaixonadamente por aquilo que somos e por aquilo que temos. E que este nosso regresso às origens, este regresso às pessoas, este regresso àquilo que nos viu crescer, sejam sempre profundo expressão do nosso coração. Como o nosso conterrâneo tão bem escrevia, Miguel Torga. Sermos capazes de um ato rasgado e levado até ao fim. Esse ato rasgado e levado até ao fim queria pegar também no outro grande pensamento de Fernando Pessoa. Que alguns homens são incapazes de levar um rasgo até ao fim. Esse rasgo é esse grito incontido que alvoroça o nosso coração. Sermos capazes de dizer obrigado a todos aqueles que fizeram parte da nossa história de vida. De dizermos um profundo bem-ajam por tudo aquilo que foi o seu esforço, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. Porque este profundo reconhecimento revela de facto aquilo que somos. Que esta janela aberta para o mundo nos revela que somos todos um. E isso aprendemos aqui. Brincando com a bola, brincando ao peão,
brincando com os nossos professores, aprendendo na escola, aprendendo nesta universidade da vida, que é levantar-nos de manhã bem cedo para irmos apanhar batatas para os nossos vizinhos. Aquilo que é de manhã bem cedo, aprendermos a malhar o trigo e o centeio, apanharmos aquele lindo pó. Mas havia algo que ainda há hoje, que é essa alegria, essa satisfação interior, de nos sentirmos realizados, de nos sentirmos preenchidos, porque damos o nosso melhor, porque descobrimos ao longo da vida qual o nosso papel e qual a nossa missão na construção da sociedade e da Igreja. Por isso é sempre bom regressar, porque afinal nunca chegámos a partir. Eu nasci aqui. Nasci aqui nos Estevais, mais propriamente na chamada Rua de Trás. Nasci em casa da minha avó Rosalina e, portanto, estive aqui nos Estevais até aos 6, 7 anos. Andei na escola aqui nos Estevais, que é chamada a Escola Velha. Havia muitos alunos, e estamos a falar na ordem das dezenas, 30 alunos, 30 e tal alunos, nas 4 classes. E agora? Agora não temos escola. Agora as escolas estão encerradas, não há crianças. Mas pronto, é de facto um pouco o reflexo de todo o interior e todo o interior aqui do nosso Nordeste. De facto, as nossas aldeias estão despovoadas. Não há crianças e as poucas pessoas que existem na aldeia são idosas. E é que, pronto, infelizmente é assim. A ideia que eu tinha dos Estevais era a ideia que a minha mãe me transmitia. Minha mãe e o meu pai, mas mais a minha mãe. Ela falava da Fragada com a boca cheia. Eu pensava que a Fragada fosse uma coisa impressionante. Era a maior cidade que pudesse haver. Quando cheguei a 77, o que eu encontrei nos Estevais foi efetivamente uma aldeia sem eletricidade, ainda não tinha eletricidade. Os esgotos não havia e, de facto, havia toda a carência em termos de infraestruturas. A população vivia essencialmente das eiras, que eram das eiras do trabalho agrícola que era dado na chamada Ribeira, e portanto, essencialmente era isso. Claro que nessa altura havia muita gente nos Estevais e, aos poucos, verificou-se um enxoto de pessoas à procura de melhores condições de vida. Para onde foram? Para a França, para a Alemanha, para a Espanha, enfim. É certo que estas melhorias vieram trazer algumas condições de vida na Fragada, e nomeadamente nestas aldeias do Planalto da Vilariça, mas o certo é que as pessoas também já tinham ido embora e, portanto, tinham emigrado à procura de melhores vidas. E, de facto, havendo melhores condições, havia menos pessoas. Eu lembro que na altura, quando cheguei, para se beber água ou para se ter água em casa, tinha que uma pessoa ir à fonte lá embaixo, e que no verão era um caso sério, pois tinha que se ir para lá às 4 da manhã, às 5 da manhã, para encher uns cântaros de água e trazê-los nas angarelas do burro ou do macho, e essa água tinha que dar, enfim, para 1 ou 2 dias. Isto é a fonte dos Estevais, que é conhecida fonte dos Estevais. Esta é a base, é de facto a fonte que dá e abastece a água. Durante muito tempo era a única fonte de abastecimento de água bebível à população dos Estevais e que agora, pronto, as pessoas vêm mas vem muita gente buscar água aqui. Esta é outra fonte. Inicialmente as pessoas iam com o púcarozinho antes de fazermos a canalização, há muitos anos. Eu já não sou desse tempo, eu sempre me lembro aqui das torneiras. As pessoas iam ali apanhá-la com o púcaro, com o cântaro. À medida que ia nascendo, ia sendo apanhada. Penso que
existindo todas as condições físicas, nomeadamente os saneamentos, as águas em casa, todas essas condições, há a possibilidade de, efetivamente, a Fragada ser um bom lugar para viver e um bom investimento. No sentido de que temos uma belíssima paisagem, temos belíssimos lugares e hoje em dia está muito em voga o ecoturismo, temos os caminhos pedonais que podem perfeitamente serem arranjados e explorados, no sentido de trazer pessoas que gostam de caminhar e em torno deste ecoturismo desenvolver microempresas. O património, essencialmente, temos o património arqueológico, nomeadamente a Vila de Santa Cruz de Vilariça, com o Farol de Dom Dinis, e que foi, digamos que, a origem de Moncorvo. Temos o Baldoeiro, uma estação arqueológica com um historial fenomenal e que vale a pena apostar na divulgação e pô-la à disposição para que as pessoas o possam visitar. Temos o tipo de construção granítica das nossas aldeias, nomeadamente Estovais, Adeganha e Póvoa. O tipo de muros que divide a propriedade agrícola, que é feita com os granitos daqui muito típicos da Fragada, os miradouros, nomeadamente o mirador de Nossa Senhora do Castelo. Portanto, tudo isto é um atrativo que, de facto, vale a pena dar a conhecer às pessoas, para que as pessoas possam vir ter connosco e usufruir deste espaço que é maravilhoso. Quer dizer, é uma paisagem que, de facto, é diferente. Aqui estamos no Baldoeiro, né? O Baldoeiro era um antigo povoado. Quer dizer, agora é aqui um pequeno vale encaixado aqui nas encostas dos Estovais, né? Com uma série de vestígios aqui espalhados neste encaixe, neste valezinho aqui onde correm as águas aí ao meio. Mas foi um antigo povoado, uma antiga aldeia, né? E alguns dos vestígios a gente nem vai percebendo isso por aí, né? Por exemplo, naquele alto, no ponto mais inacessível era onde esteve uma torre de 8 metros de lado, que se vêem lá os encaixes, já não se vêem lá paredes, já não se vêem lá nada, mas há pedras, grandes telhados, que estão caídos aqui no sopé da torre. E aqui neste encaixe, neste alvéolozinho, há muita pedra de construção e há nas fragas há também os encaixes onde estavam as casas. Temos aqui mesmo em frente onde se vê bem uma casa com os ângulos, casa retangular e depois com buracos postos da parte deste lado daqui. Portanto, isto estava tudo cheio daqui de casas, como é hoje uma aldeia, né? E depois, para além destes estas duas áreas, mais na zona lá em baixo, onde já rareiam mais os vestígios de casas e onde a encosta faz um pequeno esporão, portanto é uma área um bocado mais aplanada, é onde estava a igreja e o cemitério da aldeia, a igreja que depois veio a ser conhecida como era a Capela de São Mamede. A Vila Velha é uma outra povoação, também abandonada, precisamente. Também teria tido ocupação da Idade Média, essa sim, há documentação sobre ela, mas é uma povoação diferente. É uma vila que teve foral, uma vila nova, provavelmente, portanto, fez lá algumas escavações, há umas décadas atrás. Realmente veio-se todas essas escavações, e mesmo agora no âmbito dos trabalhos aqui do Baixo de Sabor, fizeram-se também mais escavações.
E é sempre uma evidência, quer dizer, aquelas estruturas que lá estão, que é uma muralha toda à volta, num cabeço, com todo o interior cheio de casas e com restos de uma igreja, etc. A muralha tem uma porta com 2 torres, e a muralha ainda tem mais de 3 metros de altura, na maior parte do seu perímetro. Essas construções, por baixo, parece não haver ocupação nenhuma anterior àquilo. Não é aquela ocupação. E essa tem documentação que realmente fala, teve carta de foral, do Censo II, em 1225, e há documentação anterior que fala do povoamento da vila, da construção da vila, portanto uma vila construída por determinação régia, pelo rei, nesta zona tão afastada do litoral, não é? Zona que os reis nessa altura estavam a procurar ocupar, dominar, organizar segundo os seus modelos, e construída provavelmente por iniciativa do Sancho I, portanto do reinado do Sancho I. Realmente são 2 vilas abandonadas, mas são distintas noutros aspectos, não é? Uma é que realmente esta não há documentação sobre ela, provavelmente será até anterior àquela, muito provavelmente, e a outra não, tem documentação, e é a documentação do Poder Régio, que fala sobre ela, que terá mandado construir, etc. E portanto, isto tem provavelmente, tudo isto se insere tudo isto se insere na formação de Portugal, efetivamente. Tudo isto é a formação de Portugal aqui. Situada na Fragada, Póvoa está hoje em vias de extinção. Muitos dos seus habitantes procuraram melhores condições de vida no litoral, noutros países da Europa e Canadá, ficando apenas 14 pessoas, todas idosas, o que contrasta com as 1.700 que a poucos metros trabalham nos saleiros da barragem do Baixo Sabor. A Cardanha tem como orago Nossa Senhora de Oliveira, o que desde logo identifica os seus habitantes com o trabalho do campo e com o ouro do azeite que ali se produz. A palavra Cardanha deve ter derivado de casinha térrea, isto é, barraco local pequeno para habitação, o que até se entende se pensarmos nos primórdios da sua fundação e posse pelos távoras, em que as pessoas tinham como trabalho a agricultura serventil, com modos de vida diferentes dos de hoje, e por isso as construções também eram bem mais pequenas e com menos divisões nos meios rurais. Só os mais abastados tinham casas maiores. Depois os tempos mudaram e ali floresceram as vidas de muitas pessoas, a avaliar pelas casas graníticas de gente abastada e muitas divisões que ainda se podem constatar hoje em dia. Entretanto, novas construções surgiram e a expansão do povoado é uma realidade, misturando a tradição da pedra com o cimento armado dos nossos dias. Pelas ruas principais estão colocados nichos nas paredes relativos às estações da Semana Santa. A agricultura e a pecuária continuam a ter um papel importante na Cardanha, com os rebanhos de ovelhas e cabras a gerarem algum rendimento a muitas famílias. É uma queijaria artesanal, produz queijo de ovelha, meia cura, curado, apimentado, queijo de cabra fresco, meia cura e apimentado, e requeijão, tudo pasteurizado. Temos clientes a nível de todo o país, portanto trabalhamos com 2 distribuidores que nos fazem distribuição direta, aqui na zona de Trás-os-Montes, fazemos o Porto, Lisboa, vendemos para a França também, para todas as localidades que nos pedem. O queijo é de ovelha? É sim. Como é que faz o queijo? Diga lá. O queijo vem da ordenha,
Quando vai-se tirar o leite, a ordenha vem com o lobo. Depois, quando está fresquinho, quanto mais fresquinho estiver, melhor. Meto no coalho, espero 1 hora ou o tempo que demorar a coalhar e depois começo a fazer. Quanto tempo demora a fazer? Depende também da massa como ficar, mozinha, mas um queijo demora meia hora a fazer. Este queijo eu tirei de manhã do sal. Este foi feito atrás de ontem. Está no sal, depois tira-se e depois resta a vendinha para ele não abrir. Porque ele abre, fica com estas rachadinhas assim. Este queijo só dá para comer em fresco, porque o queijo que abre dizem que é o melhor, que tem manteiga. E este já está curadinho. E este vai ficar igual a este. Daqui por 10 dias, seguramente está igual a este. Bom, eu tenho isto há 8 anos. Isto anda sempre em uma volta de 9.000, aproximadamente. Quando se faz a venda, fica a metade. Passadas 6 semanas, torna novamente a ter a mesma quantidade. A produção é mais ou menos sempre idêntica. E é assim. E está sempre vendido? Sempre. Eu tenho um contrato com os espanhóis e vendo para a Espanha. Em 6 semanas vendo uma média de 3.800. Situada na margem direita do rio Sabor, a 18 km de Torre de Moncorvo, a povoação de Adeganha, uma pequena aldeia em pleno Alto Douro, edificada no cimo de um monte nos confins da Serra de Bornes, ergue-se sobre a vasta extensão do Vale da Vilariça. A paisagem local de Adeganha acompanha o irregular da sua topografia. Embaixo, no extenso vale, predominam as grandes quintas, o viço das hortas e as muitas plantações da Ribeira da Vilariça que se estendem muito além do rio Sabor. Em cima, as leiras de centeio convivem harmoniosamente com os olivais e estes com a penedia eriçada. As suas casas, de planta quadrada ou retangular, albergam os animais em baixo e os proprietários em cima, além de exibirem escadarias e balcões exteriores, postigos incrustados nas paredes que reforçam ainda mais a sua sobriedade. A origem etimológica do seu nome, Adeganha, é quase tão remota como a própria história, uma vez que este era o nome que se dava às terras do antigo Reino de Portugal, tomadas aos montes ou campos vizinhos para formar o termo municipal. Contudo, perscrutando a população mais idosa, em Adeganha o nome vem associado à história das Três Marias. Diz que eram 3 irmãs e que guardavam gado, aqui mesmo neste sítio. E então, no inverno, acendiam fogueiras para se aquecerem. Então, para passarem o tempo delas, punham-se a jogar as cartas. Entre elas, uma das irmãs fazia batota, as outras ganhava sempre. Elas, muito zangadas, disseram, então, combinaram 2. Amanhã, se ela nos fizer batota, vamos queimá-las na fogueira. E vieram, voltaram a jogar e ela voltou a fazer batota e ganhou. Quando então fizeram, combinaram, atiraram com ela para a fogueira. Ela tentava fugir do meio da fogueira e então elas empurravam-na outra vez para o lume. E então ela, quando se viu perdida, disse arde e ganha. Por isso ficou derivado o nome de Adeganha. A diferença dos tempos de menino e os tempos de hoje, portanto, era a quantidade de pessoas existente cá na aldeia, difere muito. Antigamente a escola estava recheada de crianças, hoje não tem ninguém. As crianças deslocam-se, as que existem, deslocam-se para Moncorvo à escola, na caminhonete, mas agora habitantes cá na aldeia é só velhotes, pronto, tudo para cima dos 60 anos, portanto os jovens não existem. Quantas pessoas vivem na Adeganha?
Neste momento, habitantes, portanto, os residentes são 50 pessoas. Este bagaço, o buraco que se faz no meio é simplesmente para levantar a fervura para cima. E pronto, depois ele ferver, o vapor sai acima ali da cabeça e depois vai transformar ali na água o bagaço. É aquilo mesmo. Quanto tempo demora Isto a ferver? 4 horas mais ou menos. Pergunta para tirar tudo. Para tirar tudo? Para tirar tudo, não é para 3 horas agora. Agora é meio-dia e 5, só lá para as 6h30 ou 7 é que sai. Caralho! Hã? Olhos, pá. Eu cheguei à Fragada em maio de 2012, portanto há pouco mais de um ano. Como muitos outros, vim trabalhar para a equipa da barragem do Baixo Sabor. Pouco conhecia aqui desta zona do Planalto, ou desta zona de Trás-os-Montes, e vim trabalhar na minha função, na minha profissão, que é antropólogo. Talvez precisamente por essa função que tenho, leva-me a que tenha que conhecer sítios, a conhecer pessoas, e rapidamente me integrei nestes meios mais pequenos, nestas aldeias, conhecendo as pessoas, as tradições e tudo mais. Foi muito fácil realmente começar a integrar no espaço e gostar dele e querer trabalhar com estas pessoas, porque realmente merecem. Eu tenho receio que aconteça com esta barragem, ou estes locais de barragem, o mesmo que sucedeu a tantas outras pelo país, que é, após os trabalhos, volta outra vez a mesma vida, o mesmo movimento e muitas vezes a pouca dinâmica que é gerada nestes locais. Nós esperamos com este projeto da Aldeia Viva dar um pequeno contributo para que as aldeias sintam de facto que as suas vidas, que as suas tradições, que as suas memórias, a sua cultura é para e merece ser preservada. E isso faz-se não apenas com uma atividade anual, faz-se diariamente. E faz-se diariamente olhando para dentro, mas também promovendo para fora. Passa por aí também, para as pessoas de fora também sentirem que algo neste Portugal é característico para além de tudo aquilo que vem de fora e que nos homogeneiza a todos. Porque já é um processo longo, essa desertificação do país e do interior, nomeadamente, já é um processo longo e tem vindo a ser agravado cada vez mais. É claro que nós não sabemos muito bem com estas novas conjunturas do país o que é que vai dar. Por vezes nós assistimos a situações do último ano para cá, último ano e meio para cá, de algumas famílias voltarem para o interior porque entretanto as grandes cidades estão preenchidas, estão mais que sobrelotadas e com poucas possibilidades de empregabilidade. No entanto, continua a ser muito pouco. Há que criar incentivos. Os meios políticos têm que funcionar, os meios políticos locais, têm que funcionar os meios políticos nacionais para darem condições às pessoas para voltarem ao interior, para trabalharem no interior, para poderem se instalar e ter as mínimas condições de vida.
Só assim se conseguirá realmente voltar a preencher um pouco mais o interior e dar vida a todos estes locais. Se assim não for, a tendência continuará a ser o mesmo, ou seja, um envelhecimento gradual da população, até que algumas aldeias acabam por morrer por completo, como nós temos conhecimento já de algumas, aqui bem próximas de onde nós estamos neste momento. Quando eu cá cheguei, em maio de 2012, como eu tinha dito, estava em processo de iniciação um grupo informal, constituído por 2 colegas também ali do Baixo Sabor, para fazer alguns trabalhos em torno da reabilitação das tradições e das culturas populares aqui na zona da Fragada. Na altura não tinha um nome específico, deu-se um nome específico à atividade concreta que foi desenvolvida no dia 13 de julho, que foi a Adeganha Viva, porque desenrolou-se apenas na aldeia da Adeganha. Nessa altura falaram comigo, porque também exercia a função de antropólogo e, portanto, estava em contacto permanente com as comunidades. Falaram comigo se eu queria participar também na organização da mesma festa. Assim o fiz. E houve uma grande adesão nessa atividade, teve um grande sucesso local e as pessoas aderiram bastante e quiseram continuar com esse projeto. Fomos continuando e ao longo deste último ano temos feito várias atividades. Estamos neste momento em projeto de programação já quase final, já que já falta quase 3 semanas, para uma grande atividade que vai juntar 3 aldeias aqui do topo da Fragada, os Tevais, a Adeganha e a Cardenha. Vai-se chamar Planalto em Movimento. Então vá toda. Vá. Aqui chegou bicho mais com prazer e alegria. Viva a nossa querida aldeia, viva a nossa freguesia. Oh, isto vai terra formosa e abençoada. Água das fontes, flores e rosas pelos montes, é de Deus que dei a mar.
Nos dias 13 e 14 de julho de 2013, as aldeias de Adeganhas, Tevais e Cardanha saíram à rua para dinamizarem o projeto Planalto em Movimento. Morcegos, pardais e lagartos, grupos criados para o efeito, convidaram todos os interessados a subirem a fragada e a lançarem-se ao caminho para uma festa de verão em torno dos saberes, tradições e património locais. Esta festa foi também feita de outras atividades, tais como passeios, debates, oficinas didáticas, exposições, convívios e bailes tradicionais. Muitas vezes o que acontece é que os reis criam novos centros, criam vilas novas. Quer dizer, a partir das aldeias existentes, escolhem uma e fazem-na implantar-se num novo sítio, criam uma vila, um centro, e as outras comunidades ficam dependentes dessa. Mas antes, primeiro, ainda vamos lá em cima, ver o castelo. E quando é mais agitada, então, podem em sítios mais complicados.